Olá, eu sou Jorge Figueiredo e estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa leitura, ao nosso comentário do livro Boa Nova, a psicografia de Chico Xavier e a autoria espiritual de Humberto de Campos. Hoje, o capítulo 16, chamado O Testemunho de Tomé. Antes de mais nada, é importante que a gente compreenda, entre tantas outras coisas que Jesus deixou como exemplo, que cada discípulo representava ou trazia consigo características dos homens. E Tomé traz a característica do homem, daquele homem que duvida, daquele homem que precisa sempre de sinais, de evidências materiais, para que ele possa pragmaticamente acreditar. Só que essas personalidades, esses espíritos humanos que assim agem, acabam entrando num carrossel de sempre querer mais e mais e mais sinais. Então hoje a narrativa começa falando que Jesus, é a narrativa de Marcos, capítulo 8, versículo 11 ao 13, em que Jesus diz no templo, após conversar e discutir com os fariseus, com os mestres, que não será dado sinal nenhum do céu àquela geração. E isso traz já no começo do capítulo a ideia da temática que vai ser tratada, não só pelo título, mas já pelo primeiro parágrafo a respeito dos sinais dos céus. Humberto de Campos nos diz que entre todos os discípulos, Tomé é o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da influenciação do Senhor na sociedade entre os homens ricos e poderosos. E Humberto de Campos nos diz que Jesus estava descansando na casa de um pescador de nome Zacarias, em Dalmanuta, quando Tomé entra e pede a ele: Senhor, numerosos homens vindos de Jerusalém estão na localidade e desejam o sinal da vossa missão divina. Jesus permanece em silêncio e Tomé, percebendo que Jesus não o respondia, insiste ainda, dizendo que são altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que estão excursionando por essas paragens e querem, de alguma maneira, conhecê-lo e, através dos sinais, saber da sua missão e da sua vinculação divina. Mais uma vez, Jesus permanece em silêncio, só que Humberto de Campos nos diz que era como se Jesus estivesse entrando no pensamento de Tomé, nas suas intimidades, e ele responde: o que eles desejam de mim? Tomé responde: querem conhecer-vos, mestre. E Jesus responde de uma maneira que eu digo que serve para aquele que duvida hoje ainda. Ele diz assim: não é necessário que me vejam, mas que sintam a verdade que eu trago de nosso Pai. Por que eu acho que vale muito para nós hoje? Porque hoje ainda a característica do homem que duvida, que não tem fé, que ainda procura sinais da evidência do Cristo, ainda ficam claudicantes no caminho da busca do melhoramento moral, precisam entender que não é necessário estarmos ou termos sinais claríssimos, basta que sintamos a presença do Cristo, que nós vamos entender a sua vinculação com o Pai. Mas Tomé insiste ainda: mestre, vamos, atenda-os. O que será do evangelho do reino? Olha a pergunta de Tomé. O que será o evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e dos prestigiosos? Isso já vê a ideia que Tomé tinha, a ideia errada que Tomé tinha, de que o evangelho precisaria ter o apoio dos ricos, dos poderosos, para que ele pudesse se expandir, como diz Humberto de Campos, dilatar em todas as direções. E Jesus fala: Tomé,
Deus não exige dos homens que o conheçam, senão no santuário perfeito do coração de cada um. Ou seja, Deus não aparece, não se mostra para os homens. E por quê? Porque Deus dá os sinais todas as horas para os homens. Jesus fala mais à frente aqui com Tomé que o homem, quando chega à terra, já encontra a obra pronta, a natureza perfeita, tudo encaixado. Isso é um sinal de Deus, da existência de Deus. Então, para aqueles homens ainda que duvidam, que ainda precisam de sinais, o que o Cristo está dizendo? Olha em volta, olha o céu, olha a natureza, sinta o vento, o cheiro, o barulho dos rios, dos pássaros. Isso é a existência de Deus. E ele continua dizendo assim: você acredita mesmo que o Evangelho necessita ainda de homens perecíveis para que ele possa sobreviver? Acredita, Tomé, que Deus colocaria tamanha responsabilidade em homens perecíveis, homens que um dia irão entregar a alma a Deus? E quem é mais importante, Tomé? Quem é mais forte e poderoso, senão Deus, que vai receber a alma desses homens importantes e prestigiosos da terra? E Tomé escuta e fica ainda surpreso com esse diálogo, e fica entristecido, como Humberto de Campos fala. E ele fala, ainda tentando se justificar, acrescentando: mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um sinal simples? Jesus retruca mais uma vez, conversa mais uma vez com Tomé. O que Jesus está dizendo é como é que nós vamos entregar sinais a esses homens perecíveis, Tomé? Sinais espirituais do divino que eles querem, se eles não conseguem perceber os sinais humanos, materiais da própria terra. Se eles não conseguem observar a presença do Deus na natureza ao redor deles. Como nós vamos dar a esses corações sinais espirituais? Mais ou menos quando ele conversou a respeito da reencarnação e falou: olha, como é que você pode tentar entender as coisas do céu se você ainda não consegue compreender as coisas da terra? E esse talvez seja também uma característica do homem que duvida. Porque o homem que duvida, ele não para raciocinar. E nós, no movimento espírita, nós temos a fé raciocinada trazida por Kardec. É preciso que a gente entenda as coisas de maneira racional, em que passe por um processo de autoavaliação. Porque senão nós também seremos como homens que duvidam, assim como Tomé, que vamos necessitar do tempo inteiro de sinais. Jesus ainda continua: Tomé, fala para eles que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Bom, o que Jesus está dizendo é que aqueles que se acham suficientes na terra não vão conseguir perceber o evangelho e a sua beleza como elemento essencial para a vida na terra, porque já se bastam, se acham poderosos, se acham donos do poder, e eles não conseguem enxergar a pureza do evangelho tocando os corações de cada homem, para que possa seguir adiante. E ele ainda, já não insistindo mais, Tomé, ainda fala: mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E Jesus fala: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais que 1000 sinais dos céus. Ou seja, a senha daqueles que seguem Jesus
e praticam o seu evangelho na terra é confortar caridosamente o próximo, é se colocar no trabalho de maneira a se doar através do evangelho no trabalho do Cristo. O nosso sinal, Tomé, é o amor. E o tempo passa e Humberto de Campos diz que desde esse dia Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu e a vida continuou. Mas Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus é vilipendiado, e nesse movimento todo, né, que o Evangelho nos traz, todos sumiram ao redor do Cristo, né, os próprios discípulos. O Humberto de Campos coloca que João estava presente e coloca aqui para a gente que Tomé, ainda de longe, resolveu seguir os passos do Cristo, a multidão, ficou chorando desesperadamente, até que ele sente que os olhos do Cristo o procuram. O Cristo na cruz o procuram. E ele desejava escutar daqueles lábios do Cristo a reprovação franca e sincera que ele merecia, porque ele, mais uma vez, estava querendo um sinal do Cristo na cruz. E ele aproxima-se ofegante da cruz e deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele momento. Naquele instante supremo, ele ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível ao pé da cruz: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. E aí essa mensagem tem que chegar até nós. Se nós queremos seguir os passos do Cristo com a real necessidade que nós precisamos, devemos entender que o sacrifício é o caminho que se estende à nossa frente. Não há vida fácil ou privilégios para aqueles que tentam levar o evangelho à frente. É uma vida de sacrifício, é uma vida de incompreensões. Cristo fala isso diversas vezes no evangelho. E o Cristo ressurge, o Cristo vem ressurreto, né? E mais uma vez, e aí está lá no capítulo Mateus, capítulo 28, de 16 a 20, a aparição do Cristo na Galileia, em que Mateus nos narra que Cristo fala com seus 11 discípulos e alguns duvidam. E entre esses, Humberto de Campos coloca que Tomé é uma dessas pessoas, porque o Cristo, como também está lá, fala: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças que é o sinal. E é importante lembrar João capítulo 20, versículo 29, que Jesus fala para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Então, a mensagem final que eu deixo é para que todos nós possamos, sim, termos um caminho de compreensão através de uma razão, através da elaboração dos nossos próprios pensamentos, mas que possamos caminhar na certeza da presença divina nas nossas vidas, olhando tudo que está ao redor, aquilo que já está pronto para nós, o céu, a natureza e a presença do Cristo nos nossos corações, entendendo que o sacrifício é o caminho daqueles que pretendem levar adiante o Evangelho do Cristo. Muito obrigado e até o próximo.